Então, boa noite a todos. Sou Francisco Rebouças, da Agenda Espírita Brasil, querendo informar que a partir de hoje a nossa Agenda Espírita estará levando ao ar semanalmente mais uma atividade, né, que é agora de palestras espíritas ao vivo. E hoje, bom, estamos iniciando, né, dando pontapé inicial, recebendo uma amiga muito especial, a Jussara Cordo. É isso mesmo, Jussara? Estou falando de você, né? Porque mesmo na pronúncia pode ser diferente. Então, seja muito bem-vinda, Jussara, uma honra para a gente, nós nos sentimos felizes e honrados em contar com você hoje na inauguração, né, das palestras pela Agenda Espírita Brasil. Eu falo em nome de toda a agenda, né? E, já que nossa intenção é ouvir nossa convidada, eu vou passar a palavra ao nosso Leonardo Arruda, que vai fazer a leitura de uma página edificante. Depois, então, ele vai convidar a nossa Maria Lúcia para fazer a prece inicial, e logo em seguida nós vamos passar a palavra para a Jussara. Léo. Obrigado, Francisco. Boa noite a todos aí que nos acompanham. Boa noite, Maria Lúcia. Boa noite, Jussara. Boa noite a todos que nos acompanham aí pela rede social, né? O Francisco me convidou a fazer a leitura de uma página do livro Pão Nosso. Então, eu vou fazer a abertura aqui, vamos ver onde que cai. Capítulo 35, o Cristo Operante. Eu acho que vem de encontro com o tema, hein, Jussara? Não é? O tema é isso aí, vamos lá. Capítulo 35. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso, mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os advertícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes, que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens de fé, que se convertem no sagrado veículo do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Através de ambos, expressava-se o mesmo mestre com um só objetivo: aperfeiçoamento do homem no reino de Deus. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, educa, serve e ajuda sempre em busca das esferas superiores e sentirá o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Eu vou convidar, então, a nossa amiga Lúcia, né, fazer a prece, por gentileza. Então, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui juntos, né? Então, agora, elevemos o nosso pensamento ao nosso Cristo amado, aos mentores espirituais que estão aqui nos orientando. Muita gratidão por esse momento, por a gente estar podendo refletir e aprender cada vez mais sobre essa doutrina maravilhosa que está nos renovando e nos fazendo pessoas melhores. Que o amor esteja aqui, que correspondamos do melhor jeito esse amor dos amparadores que estão sempre conosco. E assim, então, pedimos permissão para iniciar esse trabalho tão lindo de estudo. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite para todos os amigos da Agenda Espírita Cristã.
É uma alegria muito grande nós podermos estar iniciando com vocês essa jornada agora, né? E me sinto muito honrada por esse convite, por essa possibilidade. Estamos aqui de diversas partes do mundo, né? De Niterói, lá do Sul, de Limeira, aqui dos Estados Unidos, e muito felizes com essa possibilidade que hoje temos através desses meios de estarmos assim falando com tantas pessoas e podendo atingir tantos lares, né? E hoje, então, como era um dia muito especial, um dia para vocês também de inauguração, eu resolvi fazer um estudo, uma reflexão, que também é a primeira vez que eu vou apresentar. Então, é um trabalho exclusivo que nós vamos estar apresentando a primeira vez para vocês do Agenda Espírita Cristã, que é a respeito do convite que nós recebemos de Jesus para nós refletirmos, e fizemos esse estudo baseado em duas mensagens, uma mensagem que é do Espírito Emmanuel, que se encontra no livro Fonte Viva, e outra mensagem que foi recebida já há alguns anos pelo nosso querido Divaldo, de Dr. Bezerra de Menezes. Então, nós podíamos agora começar até a compartilhar aqui os slides, né, para nós vermos, então, o que seria esse convite do mestre, né? Como é que nós vamos estar trabalhando esse convite? Nós todos estamos bastante familiarizados com essa passagem que nós temos do Evangelho de Mateus, quando Jesus nos fala: vinde a mim todos os que andais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aceitai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, nós temos muitas reflexões para serem feitas a respeito dessa colocação que Jesus, desse convite que Jesus nos faz, né? E vem nos fazendo já há tanto tempo, né? Mas quando ele diz que é para que nós que estamos assim em sofrimento, em aflição, para que possamos procurá-lo, para que ele nos alivie. E quando nós falamos de sofrimento, de aflições, nós todos estamos sempre passando por dificuldades. Isso nós vemos de uma maneira geral, não importa em que situação nós nos encontramos, em que ponto do planeta, a nossa condição intelectual, nossa condição econômica, todos nós passamos por grandes desafios que fazem parte do aprendizado, do crescimento, daquele que está, assim, procurando cada vez mais desenvolver, trabalhar o seu espírito. Então, o convite de Jesus, ele nos chega, mas ele nos chega com um condicionamento, porque ele nos diz o seguinte, que para que nós possamos ir até ele, para que ele nos libere, nos ajude em nossas aflições e em nossos desafios, em nossos sofrimentos, nós precisamos, sim, aceitar o seu jugo e aceitar o fardo que vem junto. Mas ele explica que o jugo é leve, e que o jugo é suave e que o fardo é leve. Então vamos refletir, o que seria esse jugo, né? O que representa esse jugo para nós, né? Até porque no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos de Allan Kardec, ele nos explica que o fardo, na realidade, ele não é pesado, ele é leve, porque ele apenas impõe como dever o amor e a caridade. Mas o que é o jugo? O jugo é a observância da lei. E esse é um grande problema que nós temos, porque nós ainda, espíritos ainda bastante materializados, nós queremos sim, de alguma forma, pelo menos em teoria, seguirmos a Jesus,
mas ainda não estamos dispostos ou ainda relutamos muito na hora de mudar os nossos hábitos, de refletir acerca das nossas orientações. Vejam, por exemplo, esse momento que nós estamos atravessando coletivamente, né? É um momento que toda a humanidade está passando, alguns, obviamente, de forma diferente do que os outros, mas todos estamos passando essa situação da pandemia, né? É um momento que estamos sendo convidados para a reflexão, que estamos sendo convidados a reavaliar os nossos comportamentos, a nossa postura, a nossa escala de valores, por exemplo. E muitas pessoas ainda falam, às vezes até parece que de uma forma romântica, nós vamos ver que o mundo vai mudar. O mundo só muda se nós mudarmos, né? E muitas vezes são até esses movimentos que acontecem conosco, que quando nós atravessamos um período muito difícil na nossa vida, é aquele período que às vezes, muitas das vezes, nós vamos nos apegar mais a alguma crença, estarmos assim mais conectados à fé que cada um de nós segue. Mas assim que as coisas melhoram um pouco, a gente volta naquela vida normal, e quando eu falo vida normal, é uma vida normal que é encarada com essa normalidade quando nós estamos falando dentro da perspectiva da vida na matéria, mas não necessariamente dentro da perspectiva na vida do mundo espiritual. Então são essas reflexões que nós temos que estar fazendo. E nessa mensagem, então, de Emmanuel, ele começa fazendo uma pergunta, né? O título da mensagem é isso: você consegues ir, né? Se referindo a isso, né? Jesus nos convidando, vinde a mim, mas para isso nós temos que conseguir ir a Jesus. Então, o que significa só com esse título, Emmanuel já quer dizer, existe então um convite de Jesus, existe um caminho, agora depende de nós aceitar esse caminho, porque o convite veio, o caminho está ali, agora nós vamos querer atravessar esse caminho. E aí ele começa dizendo, o crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. Então, muitas vezes, é aquela nossa posição, né? Como nós nos sentimos bem quando nós ouvimos essa menção, por exemplo, essa passagem, né, que Mateus relata de Jesus, quando fala, vinde a mim, né? Então, sempre que nós estamos falando, Jesus disse, né, vinde a mim, vós que estáis aflitos, que sofrem, que eu vos consolarei. Então, como nos toca, né? Como mexe realmente conosco, né? Principalmente quando nós estamos nesses momentos difíceis, né? E às vezes nós até, de uma certa forma, nós fantasiamos um pouco, porque achamos que aí é como se Jesus fosse aparecer e retirar de nós todos esses sofrimentos, todas essas dores, deixando a nossa vida mais fácil, nos liberando de tudo isso. Mas e aquela parte que nos compete? Primeiro nós temos que pensar, né, por que a gente está passando por essas coisas. Não necessariamente porque faz parte da lei de progresso, mas porque faz parte da lei de causa e efeito, daquilo que nós temos nós mesmos plantado em outras existências. Então, nós não podemos imaginar que quando nós nos sentamos ali e começamos a orar e falando, não, porque Jesus disse, vinde a mim, que imediatamente, então, acontece isso, Jesus vai vir nos liberar, sem que nós façamos a nossa parte. Aí nós temos que lembrar também daquela outra passagem, quando Jesus nos disse, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, isso significa que nós não podemos ficar numa atitude passiva, que exige um movimento, que nós temos que fazer algo também para poder mudar, assim, a nossa condição, né? E aí segue Emmanuel dizendo, o doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. O que ele está falando aqui, então? Então, esse doutrinador, na realidade, muitas vezes é aquele, né, são os oradores, os dirigentes dos cursos, dos estudos, né?
que acabam utilizando-se, principalmente conhecendo, né, as dores humanas e compreendendo como essa frase mesmo de Jesus nos consola, eles usam muito essa citação, né, do Evangelho. Mas aí nós temos que também refletir, porque pode ser muito fácil para o orador, a cada hora, estar falando aquelas palavras, citando aquelas lindas passagens do Evangelho, uma após a outra, mas será que isso estará realmente nos tocando? Será que essas palavras vão chegar até nós? Muitas vezes também é importante nós vermos e até analisarmos, né? Quem é aquele orador, né? Porque a gente vê muitas pessoas que falam de uma forma tão linda, mas não é só o falar, né? Mais ou menos adaptando, né? Nem sempre do que fala a boca está cheio o nosso coração. Então, muitas vezes a gente escuta pessoas, oradores que vêm e falam de uma maneira tão linda, que tocam a plateia, que às vezes até tem mesmo naquele dom da oratória, né? Fazem uma coisa quase teatral, nos impacta, mas assim, não deixa uma energia que fica conosco. É por isso que tem que vir do nosso coração, tem que vir de uma vivência, não necessariamente a vivência integral, porque como nós estamos aqui na matéria, nós todos nos encontramos ainda na posição de espíritos inferiores, né? Naquela terceira categoria da escala hierárquica que nos apresenta o Livro dos Espíritos a partir do item 100, né? Então, nós ainda estamos nessa escala inferior, então é lógico que nós ainda não temos, assim, não trazemos a pureza total em nossos corações, mas existem aqueles que realmente procuram essa vivência, procuram fazer algo para que possam se melhorar. Então, é aquilo onde Kardec depois também menciona, né? É aquele esforço que nós fazemos para vencer, assim, as nossas más inclinações. Então, é muito importante nós pensarmos nesse sentido também, na hora de nós estarmos levando a palavra, de estarmos levando o consolo, não é a beleza daquilo que nós estamos falando, se está saindo num perfeito português, não, é como a gente está falando e como nós estamos realmente nos comunicando com as pessoas e dentro daquilo que a gente realmente traz no coração de assistência. Aí Emmanuel fala, né? Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procuram o regaço refrigerante. Esse é um outro ponto muito importante. Gente, eu sempre fico, assim, realmente impressionada, não tem outra forma de falar, né? Cada vez que eu pego uma mensagem de Emmanuel para ler, eu falo, gente, isso aqui é uma palestra, isso aqui é um estudo, isso aqui é um seminário, né? São tantas coisas que Emmanuel nos fala, muitas vezes de forma tão concisa, e que exige realmente a nossa atenção. E é aqui exatamente que ele fala sobre isso, a atenção que nós vamos colocar nas palavras do Cristo, né? Porque não adianta a gente só falar, mas olha que palavras lindas, ajuda-te, o céu te ajudará, vinde a mim, vós que sofrem, né? Amar aos outros como a si mesmo. Não, nós temos que saber ouvir também, estar sintonizado e realmente procurar ir a fundo para poder compreender o que está nos passando essa mensagem, né? Então, por exemplo, ele nos fala aqui que no momento que a nossa mente está inquieta, o coração atormentado, nós vamos em busca dessas palavras que possam estar de alguma forma assim causando um impacto e nos ajudando. Mas o que acontece? Hoje, especialmente,
que, felizmente, né, ninguém está reclamando aqui não, mas nós estamos dizendo, nós estamos com essas lives acontecendo no mundo inteiro, né, várias por dia, então nunca ficou tão fácil para nós ter acesso a palestras espíritas, a estudos espíritas, preces, né, então hoje, para todos nós, isso está assim, de uma maneira muito fácil de nós termos acesso. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa vai lá e liga, né? Que nem assim, de repente, alguns de vocês estão fazendo isso. Deixa eu ver essa dona aí dos Estados Unidos falando, vamos ver o que ela fala. Mas põe lá e não está nem prestando muita atenção naquilo que a gente está falando. Então, se nós não estamos deixando essas palavras realmente penetrarem os nossos corações, né, chegarem às nossas mentes, nos intrigarem para que a gente possa analisar o que elas querem nos dizer, então nós estamos perdendo aquilo que elas veem, pelo que elas estão sendo faladas ou pelo que elas estão sendo escritas. Então, na realidade, esse aspecto do ouvir e do prestar atenção é muito importante. E ele nos fala depois, contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aí agora, gente, é uma coisa que acontece com todos nós, né? A dificuldade que todos nós compartilhamos, né? São diversos os motivos que fazem com que nós vacilemos, né? Às vezes, por exemplo, nós não acreditamos em nós mesmos. Nós achamos que só almas especiais vão estar podendo ser ouvidas, né? Pelo alto, pelos bons espíritos, por Jesus, por Deus, ou seguir numa jornada de maior purificação. Então, por causa disso, porque realmente isso exige muito esforço da nossa parte, né? Nós acabamos desistindo, nós acabamos não acreditando que nós, como nós costumamos dizer, né, pobres mortais, que na realidade somos imortais, possamos realmente ir até o Cristo, e que Cristo vai se ocupar de nós. Muitas vezes também, e isso é muito importante para nós prestarmos atenção, nós também estamos sofrendo influências de entidades espirituais que não querem a reforma da humanidade e nem a nossa reforma. Então, eles sugerem esses pensamentos de dúvida, de falta de fé em nós mesmos, e inclusive de falta de fé em relação a Deus, né? Noutras vezes, nós às vezes só pensamos em ir a Jesus quando a dor nos sufoca. E aí a gente dá para entender, né, por que de repente a dor é tão presente na nossa vida. Nós reclamamos, falamos, mas por que tem que sofrer? Porque se não for, esse é o caminho que nós estamos escolhendo, pelas vias do sofrimento, pelos impositivos da lei, nós, pela nossa vontade, né, pela nossa orientação, não vamos procurar realmente nos liberar dos nossos velhos hábitos, né? Exige muito esforço, exige, assim, de nós, que nem nós dissemos no começo, primeiro, um despertar, um entender que esse é o caminho que nós temos que seguir, mas mesmo quando nós temos essa conscientização, esse primeiro passo de conscientização, depois realizar isso nem sempre vai ser tão fácil para nós vamos ter assim que nos reinventar, reformular a nossa vida, os nossos hábitos, a nossa maneira de pensar, né? Então, ele segue dizendo, aqui, né, para alguns, as palavras do mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Então, é aquele momento
em que nós ouvimos, que nós ficamos impactados por essas palavras, por essas lições, né, pelos exemplos vivos, né, que é o Evangelho de Jesus, né, a realidade daquilo que realmente Jesus viveu, mas enquanto a dor se nos apresenta. A partir do momento em que nós encontramos uma melhora, e aí nós já começamos a pensar, mas já está muito difícil agora, já não vale mais a pena, eu tenho tempo, né? Tem muito espírita que acaba ficando acomodado só porque aprendeu sobre a lei da reencarnação, né, gente? A gente fala, mas eu tenho outras vidas, se eu não fizer tudo nessa, quem sabe na próxima eu continuo, já vou partir daqui. Não, a gente não sabe em que condição nós vamos estar na próxima existência, né? Então nós vamos encontrando uma série de desculpas, tentando nos enganar, dizendo, aquilo foi bom para aquele período da minha vida, mas agora a vida acontece, como nós falamos, a vida acontece e nem sempre é possível nós seguirmos num ritmo ou num regime de renovação como a gente estava quando a dor apertou, né? E Emmanuel, então, continua dizendo, um pouco mais além, assinala-se o convite divino, né? Entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes, né? Então, esse que é o nosso problema. E isso eu falo, inclusive, para nós espíritas, né? Porque nós temos a teoria, agora nós temos que fazer a prática, né? Não é fácil nós seguirmos pelo caminho da renovação. E o que acontece muitas vezes, isso é muito importante, é uma coisa que eu costumo repetir bastante, é a respeito do quão exigentes nós vamos ser conosco. Muitas vezes nós vamos nos impor ideais que estão muito além da nossa possibilidade, né? De novo, nos lembrando que como espíritos ainda da terceira ordem, nós ainda temos muitas limitações, muitas ainda são as fraquezas do nosso espírito, o que não significa que nós vamos nos acomodar, que nós vamos dizer, dessa vida eu não dou conta mesmo, não tem jeito, deixa para lá, vai ter que ser daqui 3, 4, 5 vidas. Não, tem coisas que nós podemos dar conta hoje já. E nem é esperado, né? Lembra, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça pela sua transformação moral, vencendo as suas más inclinações. Então está falando aqui de esforço. Então, existem situações que nós podemos sim dar conta, né, nesse caminho de renovação. Nós temos aquele sábio, né, Lao Tse, que costuma dizer que uma jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Então, sem dúvida alguma, nós não temos ainda a possibilidade de, nessa encarnação, caminharmos 1000 milhas. Vai levar muitas encarnações para nós fazermos isso. Mas para dar o primeiro passo, para dar o segundo passo, para dar o terceiro, quem sabe nós já temos essa condição. Então, é importante nós vencermos o desânimo, porque é difícil. Para aqueles que têm filhos ou participam na educação de crianças, às vezes a gente vê como é difícil para a criança aprender, por exemplo, a andar de bicicleta. É um sofrimento, primeiro tem que treinar com aquelas rodinhas, até que pode tirar as rodinhas, né? Quando você vai aprender a ler e escrever, se você vai aprender um instrumento, as primeiras vezes que você vai estar tocando aqueles instrumentos, sair um som horrível dali, né? Mas a gente continua insistindo, e é com isso que nós vamos ter os grandes esportistas, os grandes músicos, os grandes desbravadores, cientistas, por causa de não se deixarem levar pelo desânimo, né? Com isso nós lembramos até de Thomas Edison, né? Que diz que quando ele estava aqui trabalhando com a eletricidade, lá com a luz, que ele falhou 99 vezes, né? Ele não é que ele falhou, ele estava tentando 99 vezes que não deu certo, mas ele nunca desistiu. Então é o mesmo que nós temos que fazer aqui, né? Não deixar o desânimo, né, tomar conta da gente. Então nós vemos muitas pessoas falarem, mas não dá, eu não aguento, isso não serve, é muito difícil para mim, eu ainda tenho, né? Usamos esse ditado que a gente fala aí,
aquele pau que nasce torto, morre torto. Não, gente, no Espiritismo isso não existe. A lei é de progresso. Pode demorar para a gente desentortar, mas que a gente vai desentortar, a gente vai. Isso com certeza, né? E aí ele fala mais adiante, né? O chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Então é o que acontece, né? A vida acontece. Logo, a matéria vem cobrar a nossa presença, os compromissos se multiplicam, e aí a gente acaba deixando a nossa saúde espiritual, vamos falar assim, para amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e assim nós seguimos, né? Nesse adiamento, até que de repente a morte nos surpreende. E nós passamos a vida inteira dizendo, não, amanhã eu vou fazer, não, amanhã eu vou começar a me preocupar mais com o meu lado espiritual, vou, de repente, fazer a oração no lar, que é tão benéfica para nós, né? E ficamos nessa sucessão de adiamentos, achando que nós temos todo o tempo do mundo. E não sabemos quando, na realidade, nós vamos ser chamados de volta à pátria espiritual, né? E, então, nós temos que refletir sobre isso, nesse sentido, não deixar que todos os acontecimentos da vida material, desculpe, acabem nos tirando do caminho da necessidade de nós trabalharmos na nossa vida espiritual. E é muito importante que quando nós falamos isso, em termos de espiritismo, de maneira nenhuma nós estamos dizendo que nós temos que abandonar os nossos compromissos com a vida na matéria. São esses compromissos com a vida da matéria que nos ajudam nas questões de relacionamento, onde nós aprendemos a amar os pequenos núcleos, a conviver nos pequenos núcleos para poder amar depois a humanidade. Que nós, através do trabalho, estabelecemos um projeto de desenvolvimento da nossa intelectualidade também, porque são duas as asas da evolução, não é verdade? A asa do amor e a asa da intelectualidade. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido também, né? Onde nós consolidamos antigos afetos, que já são aqueles seres que vêm reencarnando conosco há tantas vidas, aonde nós trazemos também os desafetos, e através da convivência nós vamos transformando essas relações. Então, é muito importante a vida da matéria para nós justamente exercitarmos tudo aquilo que nós aprendemos, inclusive na vida de espírito, para ser colocado à prova aqui. Mas isso não significa que nós vamos deixar ou negligenciar completamente a nossa vida espiritual, né? Então, há pouco eu estava ouvindo não lembro, um colega, um amigo espírita comentar também, né? Nós comemos pelo menos 3 vezes por dia, mas às vezes a gente não faz nenhuma oração por dia. E quando faz uma, já acha que é muito, já está bom, já está tudo ótimo. Ou uma por semana, quando a gente faz só um evangelho no lar, uma vez por semana. Então, nós temos que refletir sobre isso, porque é importante para a nossa própria felicidade, para aquela paz de espírito que nós estamos buscando, né? Então, ele continua dizendo, Emmanuel, né? Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Então, da parte de Jesus, não existe Jesus desistir de nós. Jesus não desiste de nós. Nós é que nos afastamos de Jesus. Jesus está chamando, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sofreis, ou seja, a humanidade inteira. E isso ele vem falando conosco, que nós sabemos há 2000 anos, mas Jesus, né, o governador do nosso planeta, já falava, já mandava esses convites através de outros que aqui estiveram antes dele, e que vem falando assim no nosso espírito, que vem colocando esse convite para nós. Então, Jesus, ele vai recolher até a última das ovelhas, né?
Ele é o pastor, né? O grande pastor. E nenhuma dessas ovelhas desgarradas vão se perder. Então, ele vem a recolher a nós mesmos. E se nós nos lembramos, na passagem, Jesus fala, né, eu que sou manso e humilde de coração. O que é essa mansuetude, né? É justamente que quando ele se refere no momento em que o nosso espírito se acalma, em que nós, ovelhinhas desgarradas, compreendemos que não adianta mais nós corrermos na direção contrária da casa de nosso Pai. Que vem Jesus, que é o caminho da verdade e vida, nos recolher, nos carregar assim, nos ombros, no momento em que nós nos transformamos pela mansuetude, através da nossa resignação. É quando o pastor coloca assim a ovelha, né, ao redor do seu pescoço, e aquela ovelha vem de maneira mansa, porque agora ela confia no pastor. Então, será que não é isso? Será que nós ainda não confiamos no pastor? Será que é por isso que até agora nós ainda estamos nos detendo assim tão demoradamente para seguir esse caminho com Jesus? São reflexões que nós temos que fazer e que cada um de nós vai ter uma resposta diferente, porque cada um de nós, como espíritos, né, que ainda estão, que ainda estamos nos demorando nessa jornada aqui na matéria, né, e que cada um de nós escolhendo caminhos diferentes através do nosso livre-arbítrio, né, o que cada um de nós tem escolhido para si mesmo, né? E mesmo nós espíritas, né, muitas vezes eu penso a respeito, né, daquela parábola dos trabalhadores da última hora. E quero crer que nós sejamos, né, não só nós espíritas, mas todos os outros de boa vontade, que sejamos nós aqueles que estão, né, se voluntariando para o trabalho da última hora, né, se apresentando, vamos dizer, para o trabalho da última hora. Mas será que estamos mesmo? Será que estamos fazendo jus, ou que faremos jus ao salário do dia, conforme nos apresenta a parábola, com aquilo que nós estamos fazendo hoje? Então penso, né, em Jesus, né, olhando para nós, seus irmãos mais jovens da criação, conhecendo as nossas necessidades, as vicissitudes que nós passamos, mas também conhecendo o nosso potencial, entendendo o potencial que existe em nós, quando ele nos fala que nós somos deuses, que podemos fazer o que ele fez e muito mais. Então Jesus está vendo a centelha divina que existe em nós. Porque afinal de contas, nós todos saímos como irmãos e irmãs de nosso Pai Criador. Então essa centelha, esse é o nosso destino. Essa volta, esse retorno de filho pródigo à casa do Pai, que uma vez possuído da sua possibilidade de escolha, do seu livre-arbítrio, ainda como um adolescente rebelde, crê que sabe melhor o que é a vida, ou como deve se apresentar para a vida, até que amadureça, que chega muitas vezes, infelizmente, através de sofrimentos atrozes, nos convida a retroceder e retomarmos aquele caminho que nós desviamos. Mas essa é a questão. Há quanto tempo nós temos nos desviado? E agora que nós temos todo esse conhecimento e todo esse entendimento, e que Jesus continua como nosso Salvador, nos convidando para ir até Ele, como é que nós vamos fazer?
Que decisões nós vamos tomar? Quais serão os nossos sentimentos? A nossa vontade? E aí, Emmanuel segue dizendo, com Jesus, né? A vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Então, como é que a nossa vida vai se enriquecer com a presença de Jesus? Nós já sabemos um pouco disso. Porque mesmo que ainda nós não tenhamos condição de compreender na íntegra as palavras de vida eterna que Jesus nos trouxe, porque à medida que nós vamos caminhando, que nós vamos crescendo espiritualmente, também vai alargando os nossos horizontes, a nossa capacidade de compreender e penetrar mais fundo nos mistérios do universo e nos mistérios dessas palavras eternas, de vida eterna de Jesus. Nós nem podemos imaginar ainda o que será a nossa vida quando nós realmente seguirmos a Jesus. Às vezes nós podemos refletir, né, o que levava aqueles mártires a caminharem para os circos romanos, sabendo que eles iam encontrar a morte cantando, louvando a Jesus. Que sentimentos animava naquela hora? Que certeza é essa que ainda hoje em nossas vidas, 2000 anos após, nós ainda não possuímos? Porque quando as dores nos visitam, muitos de nós, a primeira coisa que nós fazemos é duvidarmos da existência de Deus. É questionarmos, mas como assim? E agora que eu estou seguindo nesse bom caminho, por que os espíritos não estão nos ajudando? Por que nós ainda passamos por essas dores, por essas provações atrozes? E aí perdemos e questionamos a nossa fé. Então, quando Emmanuel nos fala que somente com Jesus a nossa vida vai se enriquecer, que nós vamos compreender os valores imperecíveis que ele nos traz através dos seus ensinamentos celestes e que estaremos caminhando para essa pátria universal que muitas vezes nós chamamos de o reino de Deus, né? É no momento em que nós poderemos exercitar em nós as virtudes que Jesus cantou no lindo cântico, né, de todos os tempos, que são as bem-aventuranças. Então, quando essas bem-aventuranças forem parte de nós, nós vamos conseguir realmente compreender o que é, né, aquela passagem que Paulo nos fala de maneira tão profunda, que já não é mais ele que vive, mas o Cristo que vive nele. Quando seremos nós a dizer o mesmo, que já não é mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim? Né? Mas nós estamos caminhando para isso, lembra? É um passo atrás do outro. Mas nós não podemos vacilar, nós não podemos mais retroceder e atrasar esse nosso caminho de encontro espiritual, né? De luz espiritual. Então, Emmanuel fala, todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Então, é aquele momento, como nós estávamos dizendo, né? Nós admiramos as palavras, nós refletimos, compreendemos que ela nos traz, assim, consolação, mas quando chega na hora de nós realmente buscarmos a Jesus e trabalharmos por Jesus, né, ou com Jesus, aí a nossa fé já não está mais tão assim presente, né? Porque, na verdade, nós todos podemos ouvir
Então, quem tem ouvidos, né, para ouvir, que ouça. É uma outra passagem, né, de Mateus 13, né? Mas a verdade assim, ouvir é um fenômeno fisiológico, mas escutar é um ato psicológico. E essa escuta depende de um objetivo que vai se fundamentar no nosso interesse, se eu tenho interesse de ouvir isso ou não. Por isso é que muitas vezes nós podemos ouvir sem escutar. E não adianta, né? Porque nós estamos, assim, perdendo aquela oportunidade de deixar essas palavras e esses ensinos de Jesus realmente nos tocarem, né? E isso é que é muito importante para nós. E Emmanuel termina essa mensagem falando, né? Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Né? Ai, isso é tão importante para nós, né? Nós pensarmos sobre tudo que nós temos aprendido, sobre toda a possibilidade que nós temos hoje através da literatura, através das palestras, através do trabalho dedicado de tantos que nos precederam ou que continuam nos motivando com os seus exemplos, né? Mas, como mesmo Jesus disse, não é através de falar Senhor, Senhor que nós entraremos no reino dos céus. Nós temos que realizar essa mudança, nós temos que estar no banquete com a veste nupcial. Né? O convite existe, a vontade, ou vamos dizer melhor, o desejo pode existir, mas a nossa vontade ainda é fraca. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, né, que Kardec pergunta se tem algum jeito de nós evitarmos os males, né, a prática do mal, e eu não lembro exatamente qual é a pergunta. Mas os Espíritos respondem que sim, e muitas vezes muito facilmente. Mas o que nos falta é a vontade. Então é por isso que Emmanuel chega e nos fala: você já consegue ir? Já está pronto para deixar para trás todas essas mazelas que o têm prendido tanto a vida das ilusões e os impedido de um avanço maior nessa direção? É por isso que Paulo nos fala, né, que o amor do Cristo nos constrange. Por quê, né? Realmente nos constrange, muitas vezes, mexe conosco. Mas também nos ajuda nessa movimentação necessária, né? Nos dá força, nos constrange a um movimento para essa mudança interior. Então é quando nós falamos que a mensagem de Jesus, ao chegar no nosso coração, mais do que nos comover ou nos encantar, ela nos transforma. Porque não importa nós mais ficarmos assim, ai, mas essas palavras são tão lindas. Se nós não deixamos elas penetrarem os nossos corações e nos auxiliar nesse movimento de transformação, para que nós possamos seguramente conseguir ir em direção do Mestre, aceitando assim o seu convite.
E o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele nos fala uma coisa muito importante, né? Na introdução ele fala isso, que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados, e que ele agora pede a Deus que abençoe a sua esperança de pertencer ao número destes últimos. Então é justamente nesse momento daquilo que nós estávamos falando, nós podemos ter o conhecimento, nós podemos ter o entendimento, mas enquanto nós não internalizarmos ou não fizermos esforços para podermos fazer com que isso represente a nossa vivência diária, nós ainda estamos mais esclarecidos do que evangelizados. E isso transparece através das nossas ações, não são através das nossas palavras, simplesmente, mas das nossas ações, do quanto nós nos ocupamos com os nossos semelhantes, no quanto em momentos como este, tão difíceis que nós estamos atravessando, nós demonstramos compaixão. Muitas vezes as pessoas vão dizer, mas eu estou preso em casa, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada para ajudar as pessoas. Como não? A gente pode se unir em preces, nos lembrar de todos aqueles que estão sofrendo, que não têm, assim, a mesma fé que nós temos, que não têm, então, esse apoio espiritual que faz toda a diferença na nossa conduta, no nosso proceder, no nosso equilíbrio nesses momentos tão difíceis que nós atravessamos. Nós podemos nos falar através desses meios que estamos utilizando agora. Temos o telefone para ligar para as pessoas que sabemos que se encontram em solidão. Então, nós temos sim maneira de ajudar, nós temos sim maneira de, através do nosso comportamento, de o deixar um pouco de lado o nosso egoísmo, nosso egocentrismo de pensarmos, só centrarmos em nós mesmos e nos lembrarmos que através do serviço ao próximo, que nós engrandecemos assim a obra que não nos pertence, mas que pertence a Deus, nosso Pai. Então, que nós nos lembremos que Jesus espera por nós. Já de há muito Jesus tem esperado por nós. Já de há muito Ele renova esse convite. E nós temos ignorado este chamado do Mestre. Até quando? E é por isso que nos fica a pergunta de Emmanuel, para nós seguirmos depois com as nossas reflexões. Consegues ir? E com essas palavras, nos lembrando assim, desse Mestre generoso, que é a luz do mundo, que é a luz de nossos caminhos, que nós convidamos a todos para unirem-se a nós em pensamentos, mas acima de tudo, em coração, para nós elevarmos a Jesus e a nosso Pai Celestial, a nossa prece de gratidão pelas bênçãos que nos chegam, incontáveis diariamente, mas que dentro da nossa pequenez nós não reconhecemos, pois não valorizamos ainda as coisas do Espírito e somente as coisas materiais. Rogamos a Jesus que continue renovando sempre este convite para que possamos chegar até Ele. Pelas vias benditas do trabalho,
do nosso esforço de renovação. E conscientes que somos de nossas imperfeições, de nossa pequenez, rogamos ainda que nos dê força para que nesta existência não malbaratemos a oportunidade bendita que nos foi colocada. Os recursos que nos chegaram do alto, através das vozes dos imortais, que renovam diariamente a nossa disposição para que finalmente nos liberemos das sombras que nos mantêm presos aos charcos de existências infelizes que não mais queremos que se repita. Ó Mestre amado, luz de nossas vidas, envia para nós ainda uma vez o consolo de suas palavras, no aconchego de seu amor incomensurável pelos irmãos que sofrem, por aqueles que não te compreendem e não te conhecem. E seja sempre para nós o caminho da verdade e da vida, para que retornemos em essência puros e libertos ao regaço de nosso Criador. Que Deus nos abençoe, que abençoe a todos os lares que ora nos acompanham, aos nossos lares, aos nossos familiares, e que possamos sentir o abraço do Mestre que nos envolve a todos. Graças a Deus. Nossa. Alô. Alô, boa noite. Queria tanto ligar o meu microfone, não estava conseguindo. Não sei o que eu estava vendo, mas até que enfim consegui. Queremos agradecer a você, Jussara, pela sua participação aqui na Agenda Espírita Brasil, esperando tê-la outras vezes aqui conosco. E queremos até te fazer um convite especial, né? Já que a gente não pôde conversar mais com você, não teve mais tempo, se houver outra oportunidade para a gente conversar em uma palestra, ou melhor, uma entrevista, né? A gente pode marcar mais tarde, que é para a gente bater um papo, saber mais das suas tarefas, das suas funções, como você arruma tempo para dar conta de tantos compromissos, tá certo? Claro, com certeza. Eu vou parar, antes da despedida da Jussara, eu quero passar a palavra para a nossa Maria Lúcia. Fica a palavra, Maria, por favor. Se viu, e a gente até viu que ela se emocionou muito, né?
E a gente acaba se emocionando junto, né? E muito tocante isso do fato de que temos mais é que agir do que falar, botar a funcionar, botar tudo que a gente aprende nessa doutrina em prática logo, dar um jeito de fazer essa mudança nesse planeta logo, e assim a gente será mais feliz, né? Muitas verdades ali, muito lindo de falar. Bom, vou passar para o Leonardo agora. Leonardo, por favor. Eu estou querendo colocar o Leonardo na tela. Aí deu certo agora. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade aí que o Agenda tem criado, né, de mais uma rotina semanal. Jussara, querida, obrigado pela oportunidade. Eu acho que essa emoção que você teve, esse envolvimento que você teve, né, envolveu a todos nós. E, de fato, o amor do Cristo nos traz constrangimento mesmo, né? Essa necessidade de criar vontade. Então, um beijo no teu coração. Obrigado pelo convite. Obrigado, Francisco. Obrigado, Maria Lúcia, também. Obrigada a todos. As palavras finais. Eu só tenho que agradecer, gente. É sempre tanto... assim... É até difícil colocar em palavras, mas quando a gente está podendo ter a oportunidade de servir, né? E de conhecer mais gente de outros lugares, que nem vocês, de fazer parte do coração de todos também, é tão maravilhosa esse caminho que Deus nos ofereceu nessa existência. Então, que a gente saiba realmente valorizar sempre, né, esse trabalho bendito, que não dá nem para chamar de trabalho, né? Que é mesmo, né, a fonte da água viva, né, que sacia realmente os nossos anseios da água, né, espiritual, né? Então, muito obrigada a vocês da Agenda, muito obrigada pelo carinho, pela oportunidade. Claro que a gente vai fazer outras, eu vou gostar. Quanto tempo você está aí, Jussara? Só por curiosidade. Eu estou fora do Brasil há 27 anos. Ixi. E aqui nos Estados Unidos há 24. Eu fiquei 3 anos na Inglaterra primeiro, e 24 anos aqui nos Estados Unidos. Já era espírita no Brasil, já seguia todo, né, os estudos, trabalho espírita. Então, aí, quando eu fui para a Inglaterra, foi começar uma outra jornada, né, e desbravar num outro idioma. E que hoje, oportunidade, né? Realmente, meu Deus, que currículo! Realmente não continua não sendo sem grandes desafios, né? Com certeza. Mas aí que a gente costuma brincar, né? Perdemos tanto tempo que agora acho que eu cheguei lá e falei, como é que dá para acelerar essa coisa? Não quero mais ficar para trás, não. Aí eles aceitaram a minha proposta, sei lá por quê, né? Acreditaram. Pessoal, nós vamos encerrar aqui, mas vamos depois continuar conversando. Tá bom. Vamos continuar conversando com a Jussara, tá bem? Tá bom. Jussara, obrigado a todos que estão nos acompanhando. E até a semana que vem. Um grande abraço.